Então vamos, primeira pergunta, por favor, o microfone para o Samuel. Quem puder vir para cá, vem aqui, do contrário, fica de pé onde está. Samuel, essa aqui que você tem, né? Na reunião do Partir do Pão, devemos adorar ao Senhor Jesus ou a Deus? Ou os dois? A pessoa colocou uma referência de 1 Coríntios 11, 24, em memória de mim. E colocou aqui Jesus. João 3,16, colocou aqui Deus. Então, quem que é a quem nos dirigimos? Samuel. Embora já tenha sido falado várias vezes, talvez é bom falar mais uma vez. E a confusão talvez venha justamente por usarmos expressões, termos não de todo apropriados. Por exemplo, a reunião do Partir do Pão é a reunião do Partir do Pão. Nós a chamamos muitas vezes de reunião de adoração, mas na realidade ela não é. Estritamente ela não é reunião de adoração, ela é reunião do Partir do Pão. Sim, é um momento totalmente adequado e propício de apresentarmos a adoração. mas não é agora vamos adorar. Não. E o Partir do Pão é feito em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. E por isso que nós abordamos várias vezes. E bem claramente foi explanado bastante. Nós temos a passagem de João capítulo 4, onde o Senhor Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. O Pai procura adoradores. É uma passagem bem explícita, mas, embora não tenhamos uma passagem exatamente desse teor, com certeza também podemos e devemos adorar ao Senhor Jesus. Porém, isso não se limita à reunião do Partir do Pão. Nós podemos adorar individualmente, ou até coletivamente, em família, ou no grupo maior, menor, sem o Partir do Pão. Isso é bem possível e é muito bom. Então, procuremos sempre não separar, mas sim distinguir. Partir do Pão é uma coisa, é em memória do Senhor, e adoração é outra coisa, porque as duas podem andar juntas, sim, sem dúvida. E que podemos e devemos adorar a Deus, Pai, sim, e também podemos e devemos adorar ao Senhor Jesus, também, sem dúvida. A passagem de Hebreus que fala, por meio de Jesus, pois oferecemos sacrifícios a Deus, seria aplicável dentro da Partir do Pão? Hebreus 13, 15. Se nós só temos o texto que diz sacrifícios de louvor, também a adoração estaria aqui implícita, se formos atender exatamente ao texto. Mas, sim, podemos, por meio do Senhor Jesus, apresentar a Deus os sacrifícios. Embora, já foi também mencionado, que você creu, o que é adoração ao final? Adoração é apresentar as glórias, as virtudes do Senhor Jesus ao Pai. Em uma frase, podemos resumir isso. Podemos ampliar com
com certeza muito mais. Mas basicamente a adoração é isso: apresentar a pessoa do Senhor Jesus ao Pai. Você me falou uma coisa aqui, adoração, né? Tem alguma coisa a ver com o cesto cheio? Sem dúvida. Teve uma outra pergunta. Simplifique itens que compõem o cesto cheio. E a pergunta é pertinente porque, afinal, o que tem a ver o cesto com frutos da terra com a nossa situação hoje? Mas é bom também sempre relacionar os ensinos do Antigo Testamento com os do Novo, que são figuras, são sombras, e por meio dessas figuras, dessas sombras, nós entendemos as verdades, muitas vezes abstratas, do Novo Testamento. Sabemos que a terra de Canaã é uma figura das regiões celestiais. E os frutos que o israelita tinha que colher e pôr no cesto, ele não colhia em qualquer lugar. Ele colhia naquela terra prometida, na terra de Canaã. Para nós, nos lugares celestiais. Nós não podemos colher nenhum fruto que seja agradável a Deus, que possamos pôr no cesto e apresentar no mundo. É impossível. O mundo não tem frutos que possam agradar a Deus. Agora, se nós não nos demoramos, não transitamos nas regiões celestiais, não estamos em casa ali, não teremos frutos. E o que é? Nós precisamos nos ocupar com o Senhor Jesus, nos ocuparmos com as suas belezas, as suas glórias, com as bênçãos que Ele nos providenciou mediante a sua morte na cruz. Provavelmente alguns já cansaram de ouvir isso de mim, mas geralmente nos lembramos apenas da nossa salvação quando falamos da morte do Senhor. Porém, ainda ontem, hoje, fomos lembrados que a obra do Senhor Jesus conseguiu muito, infinitamente mais do que apenas a salvação. E são essas bênçãos, por exemplo, o fato de sermos filhos de Deus, o fato de termos um lugar na casa do Pai, ou seja, temos um relacionamento com o Pai, com Deus como Pai. Tudo isso nós encontramos nas regiões celestiais. E principalmente na questão de adoração, quando nós vemos ao Senhor Jesus nos Evangelhos, por exemplo, em João 4 também, ele diz: a minha vontade a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Essa vontade, essa dependência, essa prontidão do Senhor Jesus é um fruto que nós podemos pôr no cesto para oferecer. Nós fomos lembrados de Efésios 5:2, que Ele se ofereceu, se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício de cheiro suave, ou de aroma agradável. Isso também é um fruto que nós podemos pôr no cesto e apresentar no altar ao Senhor. E muitas outras coisas que têm a ver com o Senhor Jesus, por exemplo, são frutos que podemos pôr no cesto. Okay. A primeira pergunta é: o que é mais importante na reunião? Leituras, que é a palavra de Deus pura, orações, guiadas pelo Espírito Santo, ou hinos? Difícil de responder. Acho que é difícil dizer o que é mais importante. O que eu considero mais importante é que nada um desses três itens desfoque. Você pode fazer leituras desfocadas, você pode fazer orações desfocadas, e você pode pedir hinos desfocados. Então, o mais importante é estar focado.
no assunto da reunião, que é na morte do Senhor. Porque os três itens, leitura, oração e hinos, nós temos visto hoje à tarde que os três fazem parte do memorial. Benjamin, existe aí alguns lugares em que eles ainda têm um quarto elemento, os irmãos expressam alguns pensamentos. Não temos assim uma diretriz clara, já foi dita, mas você saberia dizer por que a maioria dos testemunhos não usa essa prática? Eu não sei te responder isso, Pedro. O que eu sei te responder é que eu não vejo nenhum impedimento para isso, desde que, mais uma vez, nos ajude no foco. Se nós tivermos um bom comentário sobre o que o Senhor fez, sobre a morte dele, o que ele foi para Deus, acho que vai nos ajudar. Os hinos foram escritos por homens, e inclusive podem conter erros. Como fica isso? Os hinos foram de fato escritos por homens, mas foram pessoas tementes a Deus, que em algum momento puderam errar em alguma parte do hino. Certamente sim. Hoje à tarde ouvimos que só a palavra de Deus é infalível. Algum hino ou outro pode ter alguma coisinha. Já ouvimos hoje à tarde que 99,9% do conteúdo dos hinos é ótimo. E aquele pouquinho, que é talvez um pouco desfocado, cabe ao propositor do hino ter o bom senso de eliminar aquela estrofe ou aquela outra, para que se mantenha mais uma vez o foco. E a terceira pergunta é: será que nós não usamos hinos demais na ceia? Não sei se nós usamos demais ou não. Mais uma vez o foco. Se toda essa montoeira de hinos nos ajudar a recordar da morte do Senhor, está ótimo. Se esse montoeira de hinos é só para preencher espaço, não é bom. Até porque daí tira a adoração essa concentração em espírito. Fica uma coisa só fala, canta, você não consegue nem entrar no espírito de adoração. E a proposta que eu faço é que quando essa pessoa ou qualquer outra tiver a sensação de que estiver sendo cantado demais, isso pode acontecer, talvez essa pessoa tenha a oportunidade de então ela ler o texto ou fazer uma oração para talvez trazer algo a mais. Uma pergunta correlata aqui. Quando um grupo é muito pequeno e ninguém sabe cantar, isso prejudica ou até impede a realização do memorial? Irmãos Ziggy, prejudica ou impede? Eu fiz uma colinha aqui, seguinte, é muito bem-vindo o cântico bom, quando ele é até mesmo cantado a 4 vozes. Muito lindo, muito bom. Vamos nos esmerar com ele. Nós vimos que as reuniões do Novo Testamento eram estabelecidas em locais específicos. E um dos motivos é a continuidade dos testemunhos, eu falava aqui. Seria errado, antes bíblico, 2 ou mais pessoas partirem o pão, enquanto estão longe de um testemunho local estabelecido? Nos perguntaram o irmão Davi sobre uma posição clara sobre isso. Nós não devemos ultrapassar aquilo que está nas Escrituras. As Escrituras nos mostram que em Atos 20, versículo 7, que eu mesmo citei, de que havia ali o partimento do pão, e que eles tinham ali um local focado para isso. Nosso irmão Júlio leu a passagem em Romanos 16:5, fazendo menção à casa de Áquila e de Priscila. Embora ele estivesse na casa, ali na casa ocorriam as reuniões, certamente, o partimento do pão. É isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós não encontramos na Escritura, pelo menos não encontrei isso, em
trânsito que Paulo tivesse parado ali no meio do caminho e partido o pão. A gente não vê isso nas Escrituras. Então, a resposta deve ser clara: não encontramos isto nas Escrituras. Quero dar um exemplo que já no passado se pensou. Nós temos irmãs, uma irmã pelo menos, ela é cadeirante, ela não pode ir na reunião. Então, já debatemos sobre isso. Poxa, não seria bacana 2, 3 irmãos ir lá na casa daquela irmã, fazer lá a parte do pão? Não encontramos respaldo bíblico para fazer isso. Também temos visto hoje João, né? João estava lá na ilha de Patmos e ele estava no primeiro dia da semana e o Senhor deu a visão para ele. Nós não vemos lá que foi o partimento que ele falou, né? Não, ele estava privado. Estava privado. Estava privado. Então, eu queria também dar um outro exemplo de pessoas recentemente no local testemunho lá em Indaial, quando aqueles irmãos se converteram, um casal se converteu, eles estavam ansiosos por partir do pão, mas precisavam aprender mais das Escrituras. Então os irmãos se ocuparam, até que então surgiu a oportunidade de chegar lá um novo irmão. O novo irmão tomou o passo. Então, dado a maturidade, o entendimento dessa questão do partimento do pão, da ceia do Senhor e do partir do pão, foi ali estabelecido um testemunho local, dado a responsabilidade daqueles irmãos, onde foi percebido que eles já podiam andar solos, já tinham essa responsabilidade, e ali foi então estabelecido o partimento do pão. Enquanto não havia estabelecido o partimento do pão lá, o que eles faziam? Aquele casal ia até a localidade de Curitiba e lá partia o pão. Assim aconteceu também com uma irmã ali da Bela Vista da Carola. Para a localidade mais próxima. Mais próxima que era Curitiba. A regra é mais próxima. É mais próxima, né? Para não falar de cidade, né? É o local mais próximo. Assim também aconteceu lá com a nossa irmã de Bela Vista da Carola. Ali não tinha testemunho local estabelecido, mas ela ia para, por exemplo, Porto. Talvez, foi dado um exemplo aqui ainda, da viagem, né? Se a pessoa, por exemplo, está em trânsito, em viagem, de férias e tal, será que, diante desses fatos todos e argumentos que eu dei, esse pessoal que está viajando deveria partir do pão? Né? Fazer dali um testemunho local? Não faz sentido. Como se dá o estabelecimento de um testemunho local? Não havia lá em St. Vincent, onde você mora, não se tinha conhecimento de que havia lá irmãos gloriando o nome do Senhor. E hoje, como é que se deu esse estabelecimento de testemunho local? Você pode nos compartilhar isso em traços largos, rápidas pinceladas? Es gibt Verliebte, Existem os apaixonados, die auf einmal zusammenleben und sie meinen, sie wären Mann und Frau. e de repente eles se ajuntam e pensam que são marido e mulher. Sie kriegen Kinder und sie meinen, sie wären Mann und Frau. E aí eles vão tendo filhos e pensam que são marido e mulher. Und wenn du sie fragst und sagst, ihr seid ja gar nicht verheiratet, doch, das ist mein Mann, das ist meine Frau, wir haben uns verheiratet. E aí então dizem assim, mas vocês não são nem casados? Eu sou, minha mulher. Wir haben uns ein Versprechen gegeben. E aí alguém diz assim, vocês não são nem casados, diz, não, nós fizemos um pacto, nós dois. Es gibt Bibelgruppen. Es gibt Menschen, die kommen zusammen und studieren das Wort Gottes. Existem grupos de estudo bíblico, pessoas que se reúnem para estudar a palavra de Deus. Gut. Muito bom. Es gibt Bibelgruppen, die sagen, der Herr ist in unserer Mitte. Existem grupos de estudo bíblico que dizem, o Senhor está no nosso meio.
da wo 2 oder 3 in der Mitte sind, da ist der Herr Jesus auch. Ali onde tem 2 ou 3, o Senhor está no meio deles. Aber es gibt einen sehr wichtigen Punkt. Mas existe ponto muito importante. Ein Auto hat 4 Räder. Automóvel tem 4 rodas. Manche haben 3. Alguns têm 3. Aber das ist besser als 4. São instáveis. Besser É melhor 4 rodas. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 42. E nós lemos em Atos 2, versículo 42. Und bitte lest das mit. Acompanhe, por favor. In Apostelgeschichte 2, Vers 42. 43. Atos 2, 42. Bitte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Wir haben hier diese 4 Räder. Lehre der Apostel. Nós temos aqui essas 4 rodas: a doutrina dos apóstolos, Gemeinschaft, a comunhão, Brot, Brechen des Brotes o partir do pão und Gebete. e as orações. Das Brechen des Brotes O partir do pão ist das Entscheidende. é decisivo. Aber jetzt kann es sein, dass eine Gruppe sagt, wir brechen das Brot. Agora, de repente, aparece grupo aí e diz: nós partimos o pão. Das ist nicht der biblische Weg, wie die Schrift es uns sagt. Não é esse o caminho bíblico conforme as Escrituras. Wir müssen, wenn an einem Ort Gläubige anfangen mit dem Brotbrechen, müssen sie solche suchen, die an anderen Orten schon das Brot brechen. Quando pessoas querem partir o pão numa localidade, eles têm que buscar irmãos em outras localidades onde já se parte o pão. Sie teilen die Übung an den anderen Orten mit. E eles participam então do exercício nessas outras localidades. Und dann kommen Brüder aus diesem Zeugnis dorthin und schauen, prüfen es und schauen sich diese Sache an. E então vêm irmãos dessas outras localidades próximas e observam. Jetzt kann es aber sein, E pode ser que dass eine Gruppe von Gläubigen in einem Land wohnt, wo keine anderen Versammlungen sind. Mas pode ser que algum grupo aí esteja vivendo num país, numa local onde não existe nenhuma congregação próxima. So kamen wir 2000 in Madagaskar in einem Ort an, da brachen Gläubige das Brot. E aí nós chegamos em Madagascar no ano de 2000 e tinha grupo lá que partia o pão. Auf einer Insel, Numa ilha. aber der Herr hatte uns dahin geführt. Mas o Senhor nos conduziu até lá. Und wir konnten es sehen. Nós podíamos ver, observar. Und bis heute brechen sie noch immer Brot. E até hoje eles continuam partindo o pão. Klein, wenige, viele, manchmal mehr, manchmal weniger. Às vezes um número um pouco maior, um número menor. Deshalb noch einmal. Ein wichtiger Punkt ist das Brotbrechen, aber nicht einfach tun, sondern die Gemeinschaft suchen. Die Gemeinschaft, so wie uns der Leib Christi vorgestellt wird. Então, o ponto importante, o ponto decisivo é o partir do pão. Mas, mais uma vez, é necessário buscar a comunhão, assim como ela nos é apresentada. Und Leib Christi heißt über meinen Ort hinaus. Assim como ela nos é apresentada no corpo de Cristo, que é supralocal. Peter, wird sehr oft zu schnell gesagt, da ist eine Versammlung. Muitas vezes é dito muito precipitadamente, lá tem uma congregação. Manchmal lesen wir das auch in den Missionsberichten. E muitas vezes nós lemos isso também nos relatórios missionários. Das tut mir manchmal weh. E às vezes me dói. Eine Bibelgruppe, eine Gruppe von Gläubigen ist noch nicht eine Versammlung. Grupo de estudo bíblico ainda não é uma igreja, um testemunho local da igreja. Zwei Verliebte sind noch nicht ein Ehepaar. Casal de apaixonados ainda não é um casal casado. Zwei Verliebte sind erst ein Ehepaar, wenn sie verheiratet sind. Dois apaixonados só vão ser um casal quando estiverem casados. Und eine Versammlung Gottes ist erst, wenn wir diese 4 Kennzeichen sehen. Lehre der Apostel, Gemeinschaft,
Brechen des Brotes und Gebete. E uma igreja de Deus só vai ser, ou um testemunho local de uma igreja, da igreja de Deus, só vai ser quando houver perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Wir können es eine Bibelgruppe nennen, wir können es Gläubige nennen, die interessiert sind, aber nicht so schnell sagen, eine Versammlung. Nós podemos chamá-los de um grupo de estudo bíblico ou de interessados, mas ainda não podemos chamá-los de igreja. Eu gostaria de saber se, porque tem irmãos do mundo que não podem se reunir no mesmo lugar nos domingos porque é perigoso, ou na China, os países islâmicos. Eu gostaria de saber, e então, eu gostaria de saber se podemos falar disso como uma igreja ou não. Por exemplo, eu fui na China e tinha irmãos que se reuniam, mas sempre lá num lugar diferente. Itinerante. E partiam, então, isso, gostaria de saber se é errado, certo, ou podemos... Conceitualmente, deve haver um lugar fixo. O exemplo trazido é uma exceção. Eu entendo que o motivo dessa exceção é o contexto desses irmãos da China, que provavelmente são irmãos perseguidos. É isso. Se não fossem perseguidos, certamente se reuniriam perto do seu bairro, perto da sua casa. Mas como isso não é possível, e eles já, antes de serem perseguidos ou quando se converteram, se, entre aspas, vincularam ou foram admitidos à comunhão numa assembleia já constituída, certo? Deu para compreender? Esses crentes já foram outrora admitidos, né? Então eles já estavam vinculados. E a partir daí surgiu esse problema da perseguição, de ir para lá e para cá. E acho que por força dessa exceção, talvez a gente consiga compreender esses irmãos da China que assim agiram. Então eu não quero condenar esses irmãos. Prefiro entender o que os levou a isso. Mas a base acho que está clara. Os primeiros crentes se reuniam até mesmo nas catadupas, no cemitério. Se reuniam. Agora é importante que eles, os crentes, sabiam aonde ia ser o partir do pão. Talvez isso. Esse grupo era o mesmo grupo, se reunia em locais diferentes ou... Questões de segurança. Questões de segurança, atrás né? deles. Sim, então a questão era apenas geográfica, né? Seria o caso. É o mesmo grupo, mas sempre o mesmo grupo reunia. E se houvesse uma reunião sem a ceia, ele está se referindo nesse contexto de partir o pão. Se existe uma reunião de partir o pão sem a ceia, Sem os emblemas, talvez. sem o pão e o cálice, ainda poderia ser uma reunião no caráter de igreja? Eu acho que pelo que ouvimos, não. Não. Porque um dos 4 elementos que caracterizam uma igreja, um testemunho local, um dos 4 é exatamente o partimento do pão. Então você teria ali uma reunião de meditação, até de adoração. Não impede ter uma reunião de adoração, mas não como igreja. Eu acho que isso se liga com a experiência do irmão Lucas, porque um grupo de estudo bíblico para uma assembleia local, existe uma evolução, uma maturidade. E eu sei de muitos casos em que os irmãos se reúnem como eu vou falar, eles lembram do Senhor sem estar caracterizando uma reunião de partir do pão. Simplesmente para já ir se familiarizando e para maturidade deles mesmos. Né? E daí há um exemplo próximo a nós lá em Curitiba, que eles começaram a ter um encontro no qual relembravam a morte do Senhor, mas não partiam o pão. Por quê? Porque ainda não era um testemunho local. Hoje, eles fazem a mesma rememorização da morte do Senhor e partem o pão, por isso que nós
os temos como um testemunho local. Certo? Posso fazer a segunda pergunta? A outra pergunta é assim, começa com uma afirmação. O partir do pão consiste em dar graças, partir o pão e beber do cálice. Bom, agora vem a pergunta. Qual é o fundamento bíblico para o restante da reunião? O restante é o que temos ouvido, o que é hino, oração e leitura. Eu penso que, em primeiro lugar, o partir do pão consiste exatamente nisso, né? Em dar graças, comer e beber. Mas o que afinal estamos... Qual é o propósito afinal dessa reunião? É relembrarmos. Para eu me relembrar de alguma coisa, eu preciso refrescar a minha memória. Nesse caso, a morte do Senhor. Eu preciso refrescar a minha memória. Como foi essa morte? O que implicou? O que aconteceu mesmo? E talvez para isso, o restante da reunião me ajude. Quando eu canto um hino que fala sobre isso, quando eu ouço ou faço uma leitura que fala sobre isso, e quando orações são feitas que visam isso, penso que isso me ajuda a chegar próximo ao alvo da reunião. Quem fez a pergunta vai saber o que eu estou vendo. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. A outra está em Timóteo, no livro de 2 Timóteo, bem famosa entre nós, todo mundo sabe esse trecho de cor, de trás para frente, de frente para trás, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A pergunta: em relação aos salvos, então se é salvo, é salvo, que participam de denominações cujo ensinamento e prática sobre a ceia do Senhor estão incorretos, o que acontecerá com esses irmãos em relação à vontade de Deus, sendo eles fiéis? Bom, não vai acontecer nada, porque se eles são fiéis e são filhos de Deus, vão estar na presença de Deus, só não aprenderam a verdade corretamente. Então, retomando o assunto abordado no primeiro dia da conferência pela manhã, então os verdadeiros cristãos que estão nas denominações, por não se reunirem sob a base da unidade do corpo de Cristo, e exclusivamente ao Senhor, ao nome do Senhor como centro da reunião, não participam verdadeiramente da ceia do Senhor. Ou seja, aquilo que acontece nas denominações, de fato, não é a ceia do Senhor. Será que temos alguma luz para essa pessoa? Vamos lá. Eu vou responder perguntando para quem me fez essa pergunta. O irmão Luque falou de 4 pontos, né? Entre esses 4 pontos, vou ler eles de novo, para a gente entender bem a importância. Atos capítulo 2, capítulo 2, Atos 2, vamos lá, versículo 42, é isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira coisa, temos que ver que o partir do pão e a mesa do Senhor estão unidos. Não dá para separar. Não é possível eu partir o pão se eu não estiver à mesa do Senhor. A mesa de quem? Do Senhor. Se ela é do Senhor, ela não me pertence. Ela não pertence a ninguém. Então, dentro do contexto das Escrituras, como que se dá estar participando a ceia do Senhor, como ali é chamado, que na verdade é a partir do pão?
se estiver dentro desse contexto. Como é que nós analisamos isso? Anda na doutrina dos apóstolos? Eu não quero falar de denominação aqui para ninguém, mas eu quero que quem fez a pergunta julgue, segundo aquilo que os apóstolos nos ensinam. Vamos falar um ensinamento. Salvação. Se neste lugar se ensina que perde a salvação, está segundo a doutrina dos apóstolos? Um outro ponto. O lugar da mulher, específico, que foi muito bem explicado. Um único ponto aqui, creio que foi no primeiro dia da reunião, que as irmãs se cobrem para que a glória de Deus seja a única manifestada. Então, neste lugar, acontece isso? Se não, mais um ponto que me mostra que não está dentro da doutrina dos apóstolos. Então, eu tenho que fazer uma análise segundo o critério das Escrituras, não segundo o meu critério. Se passa em todo esse crivo, com certeza está partindo o pão à mesa do Senhor, ainda que não tenha comunhão conosco, porque nós não nos conhecemos. Porque se existe nessa cidade alguém que se reúne segundo a base das Escrituras e vier a se encontrar com os irmãos, com o maior prazer vão querer juntos proclamar a unidade que está sendo proclamada na mesa do Senhor. Não é possível estar à mesa do Senhor se não estiver segundo esses pontos que a Escritura apresenta. Então, quem fez essa pergunta tem a resposta olhando para o lugar que ela vê como uma denominação ou uma associação.